Olá, seja bem-vindo. Estou aqui para mais um vídeo. Eu sou a Flávia, estudante de História, licenciatura, e eu vou dar continuidade às nossas aulas conversando sobre o estudo histórico, por que a gente estuda e o que é a história especificamente. Na última aula, a gente conversou sobre o porquê estudar história, a importância desse estudo, e a gente observou lá na primeira aula que o estudo histórico ele é importante não só para a gente entender questões do passado, mas entender também o que acontece no nosso presente. Além disso, a gente aprendeu lá que todos nós que interagimos, que estamos agindo na sociedade, nós somos sujeitos históricos. Nós estamos moldando essa sociedade, construindo uma memória coletiva e individual. E esse construir é justamente a história. A história ela é uma construção. Então agora a gente vai entender o seguinte: se a história é uma construção e a gente entende por história também as nossas memórias, então será que tudo aquilo que eu conto de história é o estudo histórico específico? Quando eu digo, por exemplo, era uma vez um gato xadrez, isso é história? Então, quando eu tô falando era uma vez um gato xadrez, eu tô contando um acontecimento, eu estou contando uma historinha. Mas, por exemplo, você pode me questionar o fato de você nunca ter visto um gato xadrez. Outra pessoa pode dizer que já viu em um livro, em um vídeo, de alguma forma ela viu um gato xadrez. Então a gente já percebe aqui que a gente tem diferentes percepções dentro de uma mesma história contada, de uma história escrita, de uma história falada. Então a gente tem aqui um fator muito importante, que é entender que a história ela está inserida em diferentes contextos. Como assim em diferentes contextos? Dependendo da percepção em que a gente está analisando, de onde a gente está analisando, quem está analisando, a gente pode ter um entendimento diferente de uma mesma questão. Um exemplo interessante de a gente observar é que aqui no Brasil, em alguns outros países do mundo também, nós estamos no ano de 2020. Mas em outros países, e aqui tem alguns países aqui nessa região, a gente está em 2563. Então a gente pode observar aqui um assunto que para a gente parece comum a todo mundo, né? O ano em que estamos não é de fato comum para todos. Alguns observam de uma forma, outros de outra forma, completamente diferente, e cada um tem a sua percepção. Então a gente não pode generalizar e entender que tudo aquilo que a gente fala e que a gente conta para alguém é história. Toda memória é história. Depende de alguns fatores. Então, o que a gente precisa pensar para organizar esses diferentes contextos? Afinal, se a gente tem tanta informação, como que a gente organiza e sabe diferenciar aquilo que é apenas uma história contada daquilo que é um estudo histórico especificamente? Por isso que a gente fala que o historiador ele é como um detetive, como alguém que vai investigar, vai analisar, vai buscar essas informações. Ele não vai buscar essas informações como alguém que está buscando uma verdade absoluta. Como a gente conversou lá na primeira aula, a história ela não é absoluta, ela não é uma resposta apenas que você encontra e que vai responder todas as suas dúvidas. Ela é uma análise de fatores. E que fatores são esses? Esse historiador, para ele entender aquele fato que ele pegou ali, aquela história, aquela narração, por exemplo, se ele está ali com uma história escrita ou com uma história falada, ele vai observar quem já falou sobre esse assunto, quais são os outros historiadores que escreveram sobre isso, né? O que escreveram, em quais períodos escreveram. Ele vai pesquisar, ele vai conversar, ele vai avaliar, ele vai fazer uma série de movimentos, de estudos para entender por diferentes ângulos essa mesma questão. E ele vai se questionar. Questionar é muito importante dentro do fazer histórico, de a gente entender história, né? A gente precisa olhar para os acontecimentos e se perguntar:
se perguntar o que especificamente? Trouxe 3 perguntinhas que nos ajudam a ser esse detetive. Então, você precisa pensar o porquê. Por que aquele acontecimento se deu? O que estava acontecendo ali exatamente, né? Por que estudar aquele assunto? Outra coisa importante é a gente se perguntar quem. Quem falou desse assunto? Quem escreveu sobre isso? E em qual contexto, né? Em que época, em que momento, em que período aquela pessoa estava vivendo, em que parte do planeta aquela pessoa estava vivendo. Por exemplo, vocês lembram lá do nosso mapa que a gente observou para entender o que são os diferentes contextos. Aqui no nosso mapa, a gente tem essa partezinha do mapa que é a Europa. Essa parte aqui, ela observando que nós tínhamos uma questão de um estudo histórico muito amplo, nós temos, né, a história da humanidade é imensa, a gente tem muito material para estudar. Essa partezinha aqui do planeta, ela resolveu organizar esses períodos. E aí ela definiu uma linha do tempo histórica, que a gente vai ver aqui no nosso próximo slide. Então, a Europa, ela desenvolveu essa linha do tempo aqui. Por isso que a gente escreveu que ela é uma linha do tempo europeia. Que é uma linha que mostra os acontecimentos, né, as questões que eles separaram por períodos pela percepção europeia. De acordo com a percepção dessa parte do mundo, os acontecimentos se deram nessa sequência. Mas, por exemplo, se a gente for observar lá no mapa, a gente pode se questionar, por exemplo, qual foi a percepção da África dessas questões que a Europa listou. Será que essas questões são iguais? Se dividem da mesma forma? Eles passaram pelos mesmos períodos? Provavelmente eles vão ter muitas diferenças aqui nesses períodos. Eles vivenciaram isso de uma outra maneira. A Oceania também, a América, como foram, né, os nossos antepassados aqui. Nós estamos no Brasil, aqui nesse continente. Então, como foi esse nosso passado? Isso é uma percepção diferente da percepção que a Europa teve desses mesmos assuntos. Os assuntos são os mesmos, podem ser diferentes, né? Cada continente, cada país, cada cidade e cada indivíduo tem a sua história, mas a gente tem diferentes contextos ali e a gente pode observar uma mesma situação por diversos ângulos. Então, vamos voltar aqui na nossa linha do tempo europeia e a gente vai entender como que os europeus entenderam essa história, observaram esse período desde o surgimento da humanidade até os dias atuais. Essa linha do tempo, ela divide a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, aqui a gente tem uma imagem representando cada uma desses períodos, né? A pré-história lá com o homem das cavernas, lá com a questão dos primeiros, né? Dos primeiros grupos humanos organizados em sociedade. Aqui a gente já tem as primeiras grandes civilizações. Então, a gente já tem os egípcios, a gente já tem a Mesopotâmia. Na Idade Média, a gente tem aquele período dos grandes castelos, dos reis, de diversas questões que envolvem, por exemplo, a questão religiosa. Na Idade Moderna, a gente tem as navegações. Então, esse europeu ele vem para cá, para o Brasil, para a América. E na Idade Contemporânea, aqui representando uma fábricazinha, porque foi um período de transformações e principalmente da Revolução Industrial, né? Então, a gente tem diversos períodos aqui que ocorreram. E como que esses períodos foram divididos? Será que em um dia a gente dormiu um dia na pré-história e acordamos na Idade Antiga? Como que ocorreu isso? Um dia alguém decretou, agora saímos da idade da pré-história e agora estamos na Idade Antiga? Será que foi assim? Não exatamente, porque como a gente falou lá na primeira aula, a história ela é um processo de transformação. Então, de um período para outro, a gente também tem transformações e elas ocorrem numa mudança de fatores, ela vai se alterando, ela vai mudando as coisas
e com o tempo a gente vai tendo grandes transformações. Então, essa pré-história aqui para a Idade Antiga, ela não é um ponto marcado exato. Foram mudanças que foram ocorrendo e que os historiadores europeus, né, pela visão europeia, definiram como mudanças que caracterizam um certo período. Nas próximas aulas, a gente vai começar a falar de cada um desses períodos, o porquê que eles foram chamados assim, né? Em que momento eles foram chamados assim e o que define qual foi a data que eles estabeleceram como uma transição importante e por que esses fatos, esses acontecimentos foram marcados como transições importantes, tá bom? Espero vocês lá, até mais, tchau, tchau.